Olá, historiantes, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos tratar sobre as cidades-estado na Mesopotâmia, não é? Vamos aí estabelecer alguns critérios, algumas conceituações básicas para a gente compreender o que foram as cidades-estado mesopotâmicas. Eu preciso reafirmar para vocês o seguinte: entender as civilizações antigas é entender as cidades-estado. Especificamente por quê? Porque as cidades-estado elas são os núcleos de poder, e esses núcleos de poder, eles, acabam servindo como espaço de dominação, de construção de uma identidade que é uma identidade de Estado. É por isso que a gente chama de cidade-estado, ok? Bom, como é que se deu essa constituição das cidades-estado mesopotâmicas? Essa primeira videoaula ela vai servir para vocês entenderem o que foi essa constituição das cidades-estado, para que no segundo momento a gente possa falar sobre as civilizações, ou os impérios, ou os reinos que mais tiveram destaque na Mesopotâmia. Todos eles funcionaram dentro de uma lógica administrativa, onde a cidade-estado ela era a base de organização e de governo dessas civilizações. Bom, vamos para o que interessa, tá? Então aqui nós temos as cidades-estado mesopotâmicas no nosso quadro. Começando explicando para vocês o seguinte: existem 3 tópicos básicos que a gente vai se basear, que são as características principais aqui desse processo, que é a primeira característica, descentralização, segunda característica, organização social, e uma terceira característica, a questão da escrita, ok? Bom, a gente vai partir do pressuposto do seguinte: a questão da descentralização. Quando a gente fala sobre civilização mesopotâmica, nós não falamos sobre uma civilização unificada do início ao fim, por exemplo, como foi a questão da civilização egípcia, né? A partir do momento em que a civilização egípcia ela é unificada sob o reinado de Menés, a civilização ela passa a se chamar o Egito. Então, o Egito ele se unifica nesse processo. A Mesopotâmia ela não é unificada. E mesmo quando as cidades-estado elas crescem e viram impérios, por exemplo, o Império Babilônico, o Império Assírio, eles não se tratam de territórios unificados. Esses territórios imperiais eles são territórios onde essa cidade ela exerce um poder sobre outra cidade-estado que mantém sua autonomia, mas elas são, como é que eu posso dizer, vassalas dessa cidade-estado que domina de forma completa aí a Mesopotâmia, que coloca seu domínio acima dos outros. Bom, e aí dentro desses critérios, não é, de dominação, nós vamos ter aqui alguns conceitos básicos para entender isso. Com essa questão da descentralização, cada cidade-estado meio que tinha uma certa autonomia. Na verdade, uma grande autonomia política, econômica e religiosa. Por que autonomia religiosa? Porque cada cidade-estado ela vai ter uma espécie de deus protetor. O panteão mesopotâmico ele se constitui tendo como base os deuses protetores das várias cidades-estado, que no final das contas exercem um panteão único, ok? Mas cada cidade-estado tinha seu deus protetor. E esse deus protetor ele era colocado como uma espécie de símbolo da identidade daquela cidade-estado. Então, você vai ter cidades-estado, por exemplo, Uruk, que vai ser, voltada ou consagrada ao deus Marduk. E Marduk ele vai ser esse deus protetor e ele vai simbolizar a autonomia ou a força dessa cidade-estado específica, ok? Uma coisa que é fundamental é que cada cidade-estado, para ela de fato ela ter essa sua hegemonia, ela tem que fazer o domínio das águas, seja lá na beira do rio, ou seja numa região pantanosa, ou seja num charco. Ela precisa dominar essas águas para que através do controle dessas águas essa civilização, essa cidade-estado, ela possa sobreviver. Então cada cidade-estado ela tinha que trabalhar com essa questão vital, e isso era motivo de guerras na Mesopotâmia. O domínio de determinadas regiões irrigadas,
sejam elas beira do rio, charco ou pântano, elas eram disputadas com unhas e dentes porque aquilo representava a sobrevivência numa região que é uma região desértica, uma região com clima árido, seco, muito parecido aqui com a região onde a gente do historiante mora, que é a beira do Rio São Francisco, Juazeiro, Petrolina. Então, é dentro desse contexto que essas cidades-estado elas dominavam a questão das águas e tinham a agricultura como a sua questão principal, o seu espaço central, né? E a gente entra na questão da economia e da política. É dentro desse contexto das cidades-estado, na Mesopotâmia, que começa a ocorrer as primeiras trocas comerciais. Inicialmente, elas acontecem por troca de produtos, mas dentro em pouco os metais começam a ser utilizados como medida de troca. Okay? Então, os metais, ao longo do processo aqui, vão sendo descobertos, e aí a questão da utilização do ferro, a descoberta do manuseio do bronze, isso vai fazer com que esses metais eles sirvam como medida para a troca. Mas, inicialmente, o comércio mesopotâmico ele vai estar baseado na troca de produtos. Eu troco, por exemplo, um boi por um determinado carregamento de madeira, e aí essa troca é feita e eu consigo fazer o que eu quero com a madeira, enfim. É dentro desse contexto. A política é uma política que é descentralizada. Ainda que você tenha um rei, por exemplo, no Império Babilônico, você vai ter um Hammurabi da vida. Ele vai ser o rei do Império Babilônico, ele vai ser o grande conquistador, mas cada cidade-estado vai manter o seu rei. Não sei se para você fica meio estranho, né? Como assim um rei que domina outro rei? Mas era o que era usual naquele período. A questão era a seguinte: a dominação ela era feita, ela era imposta, não destituindo o rei, mas impondo a ele tributos, pagamentos de determinadas questões em produtos, o fornecimento de material humano para o exército, para a batalha e por aí vai. Então a dominação ela é dada dessa forma. O rei de um grande império, por exemplo, Nabucodonosor, ele vai ser rei, mas ele vai continuar tendo ali os reis das outras cidades que são dominadas, ainda, né, acontecendo, só que eles prestando homenagem a si. Então eles eram vassalos do imperador. Aí a gente vem para a questão da organização social, ok? A organização social ela tem como base a vida na cidade-estado. Então a gente não pode falar sobre, digamos assim, uma divisão de classes anterior ao período da construção das cidades-estado. Então as cidades-estado elas servem como essa divisão social. Na videoaula anterior, que é a introdução, né, ao conceito da antiguidade, você viu que os templos, os zigurates, eles serviam como espaço da divisão social do trabalho. E aquela divisão social do trabalho promoveu a divisão social na cidade-estado. Então, essa divisão social acaba gerando a questão da criação de um conceito que a gente usa até hoje, que é o conceito de classes. Então, a gente vai ter classes que vão, existir, e são classes que vão ser características de cada cidade-estado. Okay? Então, isso vai ter uma divisão que é bem clara. Você vai ter o rei, os sacerdotes, no segundo espaço, militares, logo abaixo dos militares, artesãos, comerciantes e camponeses, e na base final, os escravos, que podem ser escravos de guerra, podem ser escravos de propriedade, que estão ligados à terra. Então, são várias modalidades de escravidão que você vai ter: o escravo ligado à terra, o escravo militar, o escravo que ele pertence, no caso, à terra que é vendida. Então, se determinada pessoa comprou ou adquiriu ou ganhou determinado lote de terra, aquela pessoa que é escrava daquela terra está ligada à terra e ela é passada adiante para o futuro dono. E tem a questão da escrita, que é fundamental. A gente vai ver esse desenvolvimento na própria Mesopotâmia, que vai começar aí com a escrita pictográfica. Inicialmente vai começar a ter essa necessidade a partir do momento em que há um desenvolvimento dessa sociedade, especificamente aí com os sumérios. Vai existir uma necessidade de se registrar o que está acontecendo. Então, os pictogramas eles começam a nascer daí, né? E esses pictogramas eles estavam ligados a coisas do cotidiano, para você simbolizar um homem, desenhava-se um homem.
Para você desenhar, dizer que esse homem estava caçando, você colocava ele no contexto da caça e você desenhava os animais que estavam sendo caçados. Então tem todo um contexto de desenvolvimento dos pictogramas. E aos poucos, como eles ficavam sendo insuficientes, passou a se desenvolver uma escrita que a gente chama de escrita cuneiforme, que já é uma evolução desses pictogramas, inserindo aí também noções de conta, noções de cálculo. Então, além de relatar, a necessidade de relatar histórias, relatar o que estava acontecendo na sociedade, ainda tinha a necessidade de relatar possíveis cálculos, contas, ok? Inclusive, alguns historiadores dizem que a noção de raio, né, a noção do pi, o raio, né, que a gente chama, é uma noção mesopotâmica, é uma medida criada pelos mesopotâmicos, ok? Então, fiquem ligados nisso. Bom, e aí, essas escritas elas vão estar ligadas também à questão das variações linguísticas. A escrita cuneiforme vai ser a base de comunicação escrita dessas civilizações que vivem na Mesopotâmia, nas cidades-estado, mas que não necessariamente vai reproduzir apenas uma língua. Você vai ter várias línguas, você vai ter vários povos ali. Esses povos, com línguas diferentes ou similares, vão acabar utilizando a escrita cuneiforme para gravar suas histórias. Ao longo das aulas a gente vai ver cada povo, em cada povo mesopotâmico a gente vai explicar um pouquinho sobre o que são essas línguas e cada característica de cada povo. E por isso, por hoje é só. A gente falou aqui sobre as cidades-estado, suas principais características. Acompanhem nosso material escrito, leiam, entrem em contato com a gente para tirar as dúvidas. E se ainda não nos segue nas mídias sociais, vai lá, a gente está no Facebook, está no Instagram e nosso canal no YouTube, ok? Um grande abraço e até a próxima.